quem já passou pelo centro de Vitória, com certeza já deu de cara com a Casa da Estael, na Rua 7. Hoje a gente vai falar desse espaço multicultural comandado pela multiartista Estael Majeski e fica com a gente para saber o que esse espaço reserva aí para os turistas e para quem visita o centro de Vitória. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Destinos AS, onde a cada episódio a gente traz um convidado para debater todas as possibilidades de turismo aqui no Espírito Santo. E hoje a gente vai falar não só de turismo, mas de cultura, de arte, de moda. Eu tô aqui com a Estael Majeski, ela que é multiartista aqui do Espírito Santo e responsável e idealizadora da Casa da Estael. Seja bem-vinda, Estael, obrigada por receber aí o nosso convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês, com você aqui do Destinos ES. Muito grata pelo convite. A Casa da Estael é um espaço multicultural, né? Eu, artista, como você disse, multi, né? Eu venho aí do teatro, da dança, do balé, das artes visuais, do carnaval. E meu sonho sempre foi ter um espaço cultural. E já produzindo, né? Minhas peças em moda, em artes e trabalhando no teatro, e eu sonhava assim, eu preciso ter um espaço para mostrar meu trabalho, mas não só o meu trabalho, o de outros artistas também. Pensa isso há 18 anos atrás, quase 2 décadas atrás, encontrar um lugar para você que acreditasse na arte local não era muito fácil não, né, e nem as pessoas estavam assim, acostumadas a ver a moda daqui, a arte daqui, né, a meio que até eu vou falar assim, educadas também a, experimentar. E então eu tinha essa necessidade, foi quando em 2007 surgiu esse espaço, esse local, essa casa na Rua 7, onde eu vi que ali eu poderia sim realizar esse sonho, eu fui entrando naquelas portinhas assim, meus olhos brilhando, eu falei: "Gente, eu acho que é aqui esse lugar", né, e como eu disse, já venho dessa arte, já tinha uma experiência já de atuação no teatro, na dança, como professora, como atriz, como bailarina, já vinha da escola de samba como madrinha de bateria, como destaque, enfim, fazendo minhas próprias fantasias inclusive. E aí realmente eu fui preparando esse espaço para ser essa casa de encontros, e que lá se vão 18 anos de Casa da Estael Centro Artístico. Vocês podem nos encontrar no Instagram, Casa da Estael, com S mudo. E lá a gente faz muitas coisas, né. Para começar, é a casa que também eu resido. E fiz da sala um espaço multifuncional, onde às vezes tem aula de dança, às vezes tem oficina de bonecos, oficina de pintura, oficina de aquarela, enfim. Lá acontece oficinas, acontece rodas de bate-papos, palestras e ao mesmo tempo também é um local expositivo. Nós temos uma galeria onde a cada 1 mês e meio, 2 meses, a gente recebe novas exposições de artistas locais e que tem como temática em seu trabalho essa identidade cultural, né? Essa conexão com o nosso território. Temos um outro espaço também que tem a Galeria do Acervo, onde eu exponho, parte, né, uma expografia de trabalhos que a Cada realizou ao longo desses 18 anos. Também algumas peças em performance que eu já também realizei ao longo desses 18 anos da casa, enquanto artista. Temos um acervo só de livros capixabas, então se você quer fazer uma pesquisa, eh, conhecer a história do nosso estado, lá você pode chegar, sentar nessa biblioteca, fazer uma boa leitura, tomar um cafezinho, vai ser muito bem-vindo. E temos também um pequeno sebo, a gente recebe muitos livros e aí a gente usa esse sebo inclusive para a manutenção do próprio espaço, para que ele seja também sustentável. Então, o sebo com livros de, né, diversos estilos, desde livros de teatro a livros, romances, enfim, por preços acessíveis, que colaboram também com a manutenção da casa, né. E ainda temos uma loja colaborativa, que é o Mercado Autoral Capixaba, onde eu exponho as minhas criações, né, eu tenho a minha marca de moda, de acessórios, e também parceria com outros artistas, também da moda, do artesanato, e com um diferencial, são peças feitas à mão, feitas, de produção local,
e que também trazem essa identidade na sua arte. Às vezes as pessoas perguntam: "Poxa, eu quero dar um presente do Espírito Santo feito, né, que mostre a nossa cultura e eu não sei onde". Então lá nós temos, a gente tem Nada melhor casacas. que algo É, feito para os capixabas, pelos capixabas. exato, né, a gente tem lá, por exemplo, imãs em aquarela com você pega, tem, patrimônio histórico, paisagens do centro, retratadas nas artes dos nossos artistas, né, agendas, moleskines, bolsas, ecobags, enfim, uma infinidade de produtos que pode ser, presentear outras pessoas, mas não só presentear, decorar sua casa, enfim. Então a gente tem uma gama, assim, de artistas com uma curadoria muito sensível, onde eu procuro muito, assim, eh, o melhor, né, qualidade, bem feito, que tenha um refinamento, né, nessa arte. Então a gente tem muita coisa bonita lá na casa e fazemos várias atividades. A gente tem o almoço musical e a cozinha amiga, que é um dia de almoço e quem vai para a cozinha geralmente é um amigo que vai para a cozinha. Temos o sarau autoral, que é uma noite de música e poesia autoral. A gente tem atividade com as crianças, onde a gente conta histórias para as crianças, troca livros, e ao final dessa atividade a gente tem sempre uma atividade artística também, uma aula de pintura, de cerâmica. Aula não, né, é um momento De recreativo. soltar a criatividade ali. Exatamente, e que agrega a todos, né, vai pais, mães, crianças, pessoas de vários lugares de Grande Vitória, chegam lá para poder passar esses momentos com a gente, e vários outros projetos. O No Quintal ele acontece às quintas, é o Nu na intenção de se despir da vergonha, é um palco aberto para quem tem suas poesias, sua música. "Ah, eu nunca me apresentei", é o No Quintal, é esse palco, é para você perder a vergonha, se apresentar, esquetes teatrais, e é uma casa viva. Novos artistas sendo descobertos aí. Exato, é uma vitrine do artista. Esse foi um dos grandes objetivos quando eu abri a casa, além de ter esse espaço para mostrar meu trabalho, mas que ele pudesse ser essa vitrine de outros artistas, fortalecer a economia criativa e, principalmente, a nossa identidade cultural. Mas ainda, como, né, eu sempre falo, o centro de Vitória é esse lugar especial, o lugar da cultura, esse berço da cultura onde tudo começou. No entanto, como em qualquer outro grande centro do mundo, né, ele passa por momentos de altas e baixas, e aí, há 18 anos quando eu abri a casa, era um momento, assim, que acreditar no centro, abrir um espaço com essa proposta, numa época em que ainda não tínhamos internet, celular, né, como, né, como fazer isso acontecer? Não era tão simples assim. E eu sentia que eu precisava desmistificar, eu sempre fui uma ativista pelo centro, e eu precisava de mostrar que sim, o centro é possível, a gente pode trazer gente para cá. E foi através dessas atividades com a Casa da Estael, a gente foi sim, atraindo pessoas que aos poucos pelo, né, pelo diálogo uns com os outros, o boca a boca, né, o famoso boca a boca, foi levando pessoas. A cada edição, a cada funcionava a semana toda, aberta, e tinha o Casa Aberta, que era um projeto mensal. E quando acontecia o Casa Aberta, a gente abria todas as exposições, lançamento de coleção de moda, né, de artistas daqui, poesia, performance, a gastronomia, nossa, não era simplesmente, um alimento para se alimentar, mas era arte da programação como uma arte apresentada. Então cada mês de Casa Aberta nós tínhamos uma comida pensada para aquela noite de evento, né. E aí a cada mês também a gente envolvia o quê? Os estudantes de gastronomia, estudantes de design de moldes interiores, porque a casa se transformava, cada mês também ela ganhava um novo layout. Então isso, você acabava envolvendo todos esses profissionais, essas pessoas que muitas vezes ainda estavam estudando, mas que tinham ali na casa da Estael essa oportunidade, esse lugar de estar mostrando sua criatividade, de estar montando seu portfólio, mostrando sua arte, né. E foi e é palco, né, até hoje de muitos que estão lançando o primeiro livro, a primeira poesia, a primeira banda e mas como, a curadoria está aqui no coração, é só conversar com a gente, eu estou sempre aberta, né, acessível para acolher novos projetos, não só os que a casa pensa, mas também
o de outras pessoas. É isso aí, né, 18 anos de história, novos artistas sendo descobertos. E antes da gente continuar com as perguntas, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E dando seguimento aí para o nosso bate-papo, Style, a gente estava conversando antes que você também a casa acaba sendo um espaço que acolhe o turista, né? Não só quem é, né, do centro de Vitória, quem é de Vitória. Você pode falar um pouco aí sobre as pessoas, né, de diferentes locais que passam pelo espaço? Sim, a gente recebe muito turistas, né, de várias formas, tanto aqueles que estão passando pela Rua Sete e vê a Casa Rosa e de repente, assim, fica curioso e entra, como também tem pessoas que indicam, né, indicam: "Olha, vai lá na casa da Estael, vai em Vitória, não deixa de passar pela casa da Estael". E às vezes também pessoas que de algum modo, né, entram no Google e para pesquisar o Espírito Santo e a casa aparece e entra em contato com a gente e vem nos visitar. É sempre uma grande alegria, como receber todas as pessoas é sempre uma grande alegria. Eu falo que a casa é feita para pessoas e deve ser feita com pessoas. E é uma casa viva, né, recebendo gente, gente que vai, gente que chega. E quando agora, assim, sempre tenho alguns exemplos, né, de pessoas que estão passando e eu faço questão de receber como se fosse eu chegando em algum lugar. E quem trabalha comigo também eu sempre falo: "Olha, aqui a gente recebe as pessoas como se fossem nossos parentes, nossos amigos. Somos um ambiente de artes, mas aqui não tem que ter blasé não. A gente não pode ser blasé e olhar por cima não. A gente aqui não está fazendo favor para ninguém, a gente aqui está grato por estar recebendo". Eu falo isso, que chegou em casa para trabalhar o primeiro dia eu já falo isso. E aí, se tem uma comidinha eu falo: "Olha, a gente hoje fez uma comidinha, tem um drink personalizado", né, porque a gente faz várias ações, então sempre nós temos os parceiros, o parceiro do drink, o parceiro da comidinha, né. Agora na época do carnaval a gente trabalhou com customização de roupa, com maquiagem express, chuvas de glitter, enfim, então quando a pessoa chega sabe, sem ser demais invasivo, mas deixando a pessoa à vontade, a gente fala: "Olha, aqui a gente tem isso, 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 você fica à vontade, qualquer coisa que precisar pode, né, nos chamar, a gente está aqui para te atender". E é muito legal, porque aí a gente vê que realmente é uma experiência muito grata, né, você entra, você vê a exposição, você senta no jardim de inverno para comer uma comidinha, toma um drink ou um café, um refrigerante, enfim. E aí depois passa pela loja, leva uma lembrança para sua cidade, né, no caso do carnaval agora, quem passou por lá já aproveitou, levou algumas coisinhas de fantasia, e é muito legal. E ainda também, claro, indico pessoas, lugares para visitar, né, "Ó, saiu da nossa casa, você já conheceu o quê? Ah, então vou te falar onde que você pode ir. Ó, hoje funciona isso, isso, isso até tal hora". Então, assim, a gente faz questão de dar esse tratamento. Quem passa pela nossa casa, é como se fosse parente. É o atendimento completo ao turista, né, todo esse acolhimento, a pessoa, né, usa todos os serviços aí que vocês oferecem e ainda ganha informação, né, do que fazer Claro, aqui. porque eu acho que isso é de praxe, né, é o mínimo que você quando chega num lugar gostaria de, né, numa cidade que você não conhece, está passando pela primeira vez, a pessoa te dá essa atenção, né, e com aquela condição: "Ó, precisar de qualquer coisa", a gente faz isso mesmo, "qualquer coisa, escreve na nossa página, você está com dificuldade de chegar a algum lugar, não sabe o endereço, o que a gente puder te ajudar, a gente te ajuda". Sabe, mesmo, para que a pessoa se sinta segura e feliz e fale assim: "Cara, eu vou voltar ao Espírito Santo".
É isso. E você deu esse exemplo do carnaval, né, a casa fica bem ali na Rua 7, perto de onde acontece blocos, perto da descida da Piedade, então, e fica de portas abertas. Vocês têm acessórios então, de carnaval, as pessoas se interessam? Sim, e cada ano tem se interessado mais. E o que é mais bacana é que as nossas produções, né, que a gente vende, os acessórios, as roupas, os adereços, né, a gente faz de tudo um pouco e ainda por cima assim, em collab com vários artistas, né, cada um com uma pegada. Por exemplo, eu trabalho muito com essa linha carnaval. Eu tenho a minha linha de carnaval, além da minha moda casual, eu tenho a linha de carnaval, que é com muito brilho, muito paetês, tiaras diferenciadas, sabe? Assim, cabeças que inclusive eu faço personalizadas também. Mas também tenho outros parceiros que trabalham com macramês, que trabalham com outros tipos de acessórios para cabeça, por exemplo, né, com outro estilo. E aí a gente junta tudo, o melhor que a gente tem da produção e outra coisa, feito à mão, artesania pura, mas feita com requinte, com cuidado, com qualidade, com bom gosto, né. Então a gente oferece o melhor para quem passa na casa da Estael. Então os nossos nossa linha de carnaval agora, sabe, além de claro, de deixar o nosso espaço lindo, porque fica um brilho maravilhoso, fica alegre, né, muito colorido, eu amo isso. É muito legal as pessoas chegarem e se surpreenderem, sabe quando você a pessoa chega: "Ah, nossa, que lugar lindo, cara, é lindo", e é muito legal, eu mesmo fico assim, o meu coração na hora fica assim: "Ai", Enche de orgulho. tipo assim: "Ai, que quando sério, quando a pessoa ela chega e fala: "Gente, que lugar é esse?" Porque, de fato, quem passa pela Rua Sete pensa que a casa é aquilo ali, né, só um quadrado, ela é quadrada, assim, o que vai, mas não imagina o que tem lá dentro. E aí quando você chega, que você passa pela primeira sala, que é o nosso mercado autoral capixaba, ali, com várias artes de vários artistas. Aí entra na sala, uma bela de uma exposição, entra na outra, galeria de arte também, biblioteca, sebo. Ainda tem um quintalzinho com mesinhas. Enfim, então assim, eu sou suspeitíssima em dizer, mas é muito gostoso e é gostoso ver as pessoas felizes. Eu acho que o que mais nos motiva é a felicidade do outro. Eu, quando eu me descobri produtora, porque a casa precisava acontecer, se antes eu era só artista nos palcos, dessa vez não, eu precisava ser a produtora para fazer a casa, né, andar. E aí eu fui descobrindo esse prazer de ser produtora também, quando eu vi que através das minhas iniciativas, das minhas ideias, eu estava vendo as pessoas felizes. Muitas vezes eu não estava nascendo, eu estava por trás, mas estava vendo o sorriso de alguém. Isso nos dá muito gosto, ver que o seu trabalho, de algum modo, está fazendo o outro feliz. Que a gente está lá contando história para as crianças na rua e que aquelas crianças no futuro vão olhar, né, lembrar desse momento feliz no meio da Rua Sete, deitado numa almofada, que a gente coloca as almofadas, né, na rua, que ela já ali pequenininha, já lia, já ouvia história no meio da rua, ou seja, já tem esse pertencimento com o centro, essa consciência da ocupação do espaço público, que essa rua é nossa, e mais ainda, esse respeito por centro, fala assim: "Eu tô aqui desde criança, o centro pode, o centro é potente, o centro é vivo", né. Então é isso. É interessante você falar isso, porque, é algo muito interessante, né, você sempre teve ali no centro de Vitória, e há 18 anos talvez já não era um momento que tinha esse grande movimento tão vivo que hoje a gente vê no centro, né. Como que foi isso? Qual que é a relação aí de estar nessa região com toda a identidade do espaço, a cultura que tem ali? Pois é, exatamente, né, olhar lá atrás e pensar assim: "Nossa, como eu tive coragem", né, porque realmente não era um momento, assim, digamos, propício, se fosse ver nas condições, não tinha outros espaços fazendo esse tipo de trabalho. Hoje sim, nós temos os coletivos, né, cada um com suas atividades e, né, com música, com poesia, enfim, né, temos outros. E que é interessante, porque isso também quanto mais tem, mais pessoas vão para o centro, porque sabe que tem muitas opções e tem lugar para todos. Mas nós não tínhamos. Mas eu, de certo modo, sempre fiz parte das atividades comunitárias, né, sempre estive ligada ao movimento comunitário do bairro, associação de moradores, sempre estive muito próximo, assim, das demandas, das necessidades do bairro, sejam elas fossem urbanas, questões de segurança. Então, de algum modo, eu sempre estava ali também, vamos falar assim, na luta também.
junto. E não só pelas questões próprias ali da comunidade, mas até mesmo quando acontece, por exemplo, eh, a morte do Rio Doce, né, quando nós tivemos aquele desastre ambiental terrível, uma das performances, né, que eu apresentei nesses anos, eu também como artista, eu não deixo de me manifestar. Eu sou gestora da casa, produtora, mas da Estael continuo artista. E eu, artista, sinto essa necessidade de também me colocar como artista, dando o meu recado, porque para mim arte é manifesto. E eu fui para a rua vestida de lama, com uma noiva zumbi toda enlamaçada, e o meu ponto de partida sempre foi do portão da casa da Estael, passa pela Rua 7, eu falo assim: "Da Rua 7 eu vou para o mundo", né, da Rua 7 eu saí ali com aquela roupa, deixando aquele rastro de lama em várias ruas do centro, que ficou inclusive durante meses. Então, de algum modo, eu sempre estive nesse movimento coletivo, né, seja pela luta da rua, a rua viva, tinha a placa de rua viva, mas a rua tinha que fechar 22h. Teve uma época que nós vivemos esse momento. Eu fui uma das que estava à frente desse movimento, né, de cortejo fúnebre pela Rua 7 para protestar, pra falar: Não é desse modo que a gente quer essa rua", né. Estava ali junto com o Carlos Rabelo, com o Edson Papo Furado, com pessoas da cultura, então eu sempre estive de uma maneira muito natural ali junto Inserida nesse com meio. essa comunidade, né. O samba da xepa acontece aqui ali no Bar do Ney, ao lado do espaço da Casa da Estael, desde 2011, a partir do momento que veio a Feira Livre do centro, para o centro, para a Rua 7. Mas quando essa Feira Livre veio, a Casa da Estael também promoveu um lindo desfile de moda na feira, com várias, modelos vestidas estilizadas, Carmen Miranda. Nós fomos dar essa boas-vindas para essa feira que estava chegando ao centro, né. Quantas vezes a gente fez cafés da manhã na nossa calçada, para acolher inclusive esses feirantes que estavam ali vindo trabalhar, e a gente, dia dos professores, "Bora fazer um café da manhã aqui", dia disso, dia daquilo, enfim. O Samba da Chipa, quando começou, ele tocava também na rua, assim, tinha uma tenda. "Vamos fazer uma comida", a gente fazia uma comida popular, né, uma comida de boteco, levava para os sambistas, colocava na roda. Então a gente sempre tentou e faz e continua fazendo, eh, essa estar junto de algum modo. Nós somos dali, e acho que é isso, como eu falei, casa feita com pessoas e para pessoas. Se a gente não puder estar ali e colaborar para essa vida, viva e de vizinho, de gente, né, que tá junto, não tem graça, né. É isso aí. E você, como empreendedora da moda autoral, né, responsável por um espaço colaborativo, tem bastante desafios, né? Como que você enxerga isso hoje? Os desafios de hoje já não são os mesmos? Muito já foi superado aí para viver, né, dessa arte? Então, ainda tem muitos desafios. Acredito que hoje talvez alguns menos, porque de algum modo, como eu falo, as pessoas começaram a ver essa produção, seja em feirinhas na rua, seja até hoje com o advento da própria internet no Instagram, então você tem mais acesso à produção autoral, né, porque cada um pode hoje divulgar o seu trabalho no Instagram, independente de ter loja física ou não. E a Casa da Estaiela, de algum modo, nesses anos, né, 18 anos, a gente fez muitos desfiles na rua, a cada casa aberta que a gente abria, né, mensalmente, era também um momento dessa lançamento de coleção, então tinha os desfiles. De algum modo você vai, educando o público a conhecer, né, e pegando essa informação. E há toda uma narrativa de valorize o autoral, compre de quem faz, né, valorize o feito à mão, a moda em pequena escala, né, porque não é a cadeia produtiva da moda, que inclusive é uma das mais poluentes, né, do mundo, mas sim uma moda feita sem pressa, com alma, com calma e alma, né, cada peça que é feita é única. E isso ainda é um desafio também para o próprio designer, estilista, artesão, porque, esse processo também do ser autoral, de não fazer muitas peças, de não conseguir ter essa escala em grande, né, quantidade, também, tem a questão do valor.
né. Então, o que o nosso público hoje precisa entender, que às vezes são peças que sim, tem um pouquinho mais de valor, mas entender que ela é uma exclusividade, né, e que aquele produtor, é dessa forma que ele consegue fazer. E entender isso, né. Hoje a gente tem aí as Sheins da vida, Shopee, enfim, nada contra, mas elas têm condição de ter um preço, né, Mais baixo. mais baixo, o produtor local não. Então, assim, como você vencer esse mercado? E eu acredito que eu e vários artistas, o nosso sonho é sim ver nossa marca sendo valorizada, respeitada e até chegar o momento que sim, a gente tem condição de viver dela, né, tipo assim, não é um hobby, eu trabalho em outro lugar e nas horas vagas eu vou para o ateliê. Mas não, pelo contrário, é o contrário, tipo, o ateliê, eu tô no meu ateliê e tenho uma segunda, entende? Né, dar esse pulo aí do gato, esse é um desafio. E ao mesmo tempo, até mesmo para a Casa da Style que tem esse mercado colaborativo, também é desafiador, porque eu tanto estou num lugar de artista, de quem produz, como estilista, como designer, mas também estou como produtora. A casa precisa ser sustentável, né, por mais que hoje, né, quando nós abrimos, nós não tínhamos, linhas de crédito de editais culturais, né, hoje nós temos, mas ainda é um meio, uma ferramenta que às vezes ela não vai ser possível para todos. Você entra, é como você entra no concurso, alguém passa, alguém não passa, e aí, você vai ficar dependendo disso? Então, de algum modo, você precisa Democratizar esse acesso, né. democratizar os acessos e tornar o espaço sustentável de uma maneira sistemática. E aí, nessa hora, é preciso que também os produtores que também produzem esses produtos entendam que parceria não é só: eu deixo minhas peças, eu faço e coloco na casa da Estael". Mas é ser também pertencente a essa casa também me pertence. Eu também preciso divulgar que meu produto está ali, eu preciso divulgar as ações dessa casa, porque quanto mais eu digo dessa casa, mais pessoas vão ter fluxo ali, né, mais fluxo de pessoas vai acontecer, e as chances, digamos, dessa comercialização, dessa negociação desse produto é maior, né. E é aquela história, né, ninguém vive de: "Ó, o seu produto é lindo". A gente hoje eu falo assim, é valorização através também da materialização. Então, assim, na hora de você pensar: o meu vizinho precisa de um presente ou mesmo uma peça para ele, uma roupa pra", enfim, por que não ir próximo, no seu bairro? Por que não fortalecer a economia local? Por que ir lá para o shopping? Se você tem ali do seu lado, à sua frente, né, um espaço com várias opções de várias pessoas que têm trabalhos lindos, feitos à mão, peças únicas. Então é preciso muito ainda que a gente, eh, reitere cada vez mais essa narrativa, fortaleça até se tornar realmente, assim, um prazer, né, porque eu, por exemplo, eu adoro, se eu vou dar presentear alguém, eu presentei com uma peça feita por um artista daqui, e eu falo: "Ó, essa peça aqui foi feita assim", ou seja, a gente não vende produto, a gente vende história, a gente É vende isso. identidade, né. Maravilha, é isso aí, né, moda, seja no artesanato, nos produtos aí, né, para quem não é do estado e não conhece, tudo conta uma história aqui do Espírito Santo, do centro de Vitória, que Sim. vocês passam. Bom, Stael, a gente está chegando aí perto do finalzinho da entrevista, mas, antes gostaria de saber de você algo que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados. Se você, né, ao se desligar, talvez, se é que consegue, né, do seu trabalho, como você é ao ser turista, ao visitar, alguma outra cidade aqui no estado, ou mesmo algum espaço diferente dentro aqui da própria capital, quais são os seus lugares favoritos aqui no estado, onde você e sua família costumam ir para se divertir? Olha, eu já fui ali para Pontal do Ipiranga, tem um outro nome que eu esqueci, que eu gosto bastante, ali para aquela região de Linhares e tal. Mas, eu gosto também de ir ali Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingos Martins, a região um pouquinho, né, com clima mais ameno,
porque até para a gente viver uma cultura diferente, né? Assim, para ter mesmo esse contraste, né? Porque se você vai para a região litorânea, né, também acaba que é muito parecido com a Grande Vitória, né? Vamos falar assim, até a Serra é mais fácil o acesso também, né? Eu gosto muito ali da região de Aracruz, Santa Cruz, de comer bem, estar naquelas praias, eu amo. Mas eu adoro, assim, às vezes na época de Natal, por exemplo, saio daqui de Vitória e vamos lá em Domingos Martins visitar. Agora vem a Páscoa. A Páscoa é também uma época que eles fazem, né, a Vila da Páscoa. É gostoso, a cidade está bonita e tem esse clima diferente. Então eu gosto disso, assim, de aproveitar para a gente viver momentos onde que é diferente mesmo do que a gente vive aqui no nosso cotidiano. Vargem Alta, Santa Leopoldina, que não é longe, não é longe. E aí é muito parecido com o centro histórico, porque mesmo a pé você chega em Santa Leopoldina e você vai em várias coisinhas, ali naquela igrejinha, passa aquela ponte. Também tem uma pracinha lá que eles costumam também deixar tudo enfeitadinho, bonitinho, na época da Páscoa eles enfeitam, né? E é muito legal isso, né? Que cada vez mais nossas cidades possam ter esse carinho de enfeitar suas praças tematicamente, porque isso de fato atrai o próprio capixaba, né? A gente não precisa de ir para longe, não precisa de ir para outros estados. Dentro do nosso próprio estado, a gente tem lugares maravilhosos, com comida boa. E tem lugares ali também, na região ali de Viana, né? Uns refúgios ali, uns recantos, tipo alguns restaurantes que a gente vai e que tem uma comida caseira, feita no fogão a lenha, e com aquele laguinho, sabe essas coisas assim que você, às vezes um domingo que você Sente gosto tira de para casa, fora de casa. e parece que você tá lá, né, em outro lugar. E claro, sempre que possível, eu vou às paneleiras, lá no galpão, Legal. quando vem gente de fora, assim, não deixo de levar as paneleiras para ver realmente ali a raiz, né, nossas panelas, da onde que vem aquele barro, o tanino, daquele mangue maravilhoso, o nosso maior manguezal urbano do Brasil, né, está em Vitória. E também a Ilha das Caieiras, que eu acho que é uma região que sim, que ainda... Ai, Jesus de Nazaré, né? Imperdível também. Jesus de Nazaré é muito gostoso. Simples, bucólico, tudo muito simples, né? E que eu acho muito interessante também, que ali a gente, quando vai, é a mesma coisa. A gente está fortalecendo aquele turismo de bairro, né? Aqueles meninos que estão ali, que prestam o serviço de turismo mesmo, atendendo as pessoas. Tem uma comida maravilhosa, os barzinhos gostosos, a vista incrível, né, de Jesus de Nazaré ali que a gente tem. Então, muitas vezes não precisa de ir muito longe, pertinho a gente já tem coisas muito boas para fazer. Experimentar algo diferente sem ir longe, muito legal. Bom, Stay, obrigada de novo por aceitar o nosso convite. E antes da gente finalizar, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Band, só ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Fique com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a ALES e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança,
empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E é isso, hoje a gente falou com a Estael Majesca, ela que é multiartista da Casa da Estael, no centro de Vitória. Obrigada, Estael, por participar. Se quiser aí, reforçar novamente o horário de funcionamento da casa, o perfil nas redes sociais. Então, acompanha a gente pelo Instagram. Temos o nosso site, mas está lá o link também do Instagram, @Casa da Estael, com S mudo. Temos muitas oficinas de artes, gente, eventos multiculturais, muita coisa legal, e o nosso site está lá, o link, para vocês entrarem também e descobrir ainda mais, muito mais coisas que a gente pode fazer. E por que não, venha fazer parte também, que a gente seja um co-criador das artes da Casa da Estael, vem? Depois desse convite maravilhoso, então a gente fica por aqui. Visite também nosso Instagram no @Revista S Brasil para descobrir nossos conteúdos e os outros episódios aqui desse podcast.